Os processos industriais consomem recursos naturais e geram resíduos, que por sua vez geram poluição. A construção civil é uma dessas indústrias, que produz grandes quantidades de resíduos sólidos e dificultam definições de políticas públicas. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de pesquisa aqui da universidade que aborda a gestão de projetos de infraestrutura em cidades com um olhar sustentável. Falando em resíduos, você separa corretamente o lixo na sua casa? A gente te conta como fazer isso do jeito certo. Fique conosco, o Universidade Aberta está só começando. O projeto de pesquisa que vamos conhecer hoje tem como finalidade desenvolver estudos de sustentabilidade em cidades, principalmente no aspecto da infraestrutura. É o Gestão Sustentável de Projetos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UPF. Está aqui comigo no estúdio a professora doutora coordenadora do projeto, Luciana Londeiro Brandli. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. O aumento da população mundial e o consumo crescente de produtos, energia e serviços trazem uma grande consequência: a geração de resíduos. O que cada um faz com o lixo que produz impacta diretamente na vida de todos e no planeta. Fomos para as ruas de Passo Fundo perguntar às pessoas: o que você faz com o lixo que a senhora produz na sua casa? Eu reciclo. Separo todo o lixo, coloco na lixeira de frente do meu condomínio, né? A senhora acha que isso tem alguma importância? Tem. Os cuidados, né, para não contaminar o solo. A gente separa em orgânicos e lixos inorgânicos. E também o óleo, né? O óleo bota num potinho, né, para botar no lixo separado. Eles estão por toda parte. Em toda a rua, em toda a esquina. O gaúcho produz cerca de 800 gramas de lixo por dia. O passofundense está abaixo dessa média, 740 gramas. Em números pequenos, até não parece muita coisa, mas somando, todos os meses são produzidas 4.000 toneladas de lixo em nossa cidade. Apenas 130 toneladas são recicladas, ou seja, pouco mais de 3% do total. O destino dos resíduos sólidos é um dos principais desafios dos gestores municipais. Uma das alternativas é investir na coleta seletiva, já implantada em Passo Fundo. Coleta seletiva em toda a região central da cidade e em mais 5 bairros que não são no centro, né? Obviamente, em dias alternados da coleta convencional, nós temos a coleta seletiva. O material que não é reciclado, ele é encaminhado para um aterro sanitário, né? Hoje o aterro sanitário que recebe os resíduos de Passo Fundo é o aterro localizado na cidade de Minas do Leão, e na próxima semana iniciará o recebimento na cidade de Vitor Greff. Então é um aterro sanitário, destino dos resíduos que não são reciclados. Com esses pontos estratégicos, a coleta seletiva abrange 40% de toda a cidade. A Secretaria de Planejamento é responsável por identificar esses espaços, como explica a secretária Ana Paula Vickert. Essa região, essa mancha da cidade que tem esse tipo de situação da coleta seletiva, é uma região em que eu posso pensar em ter uma diversidade maior de usos, um adensamento maior, né? Porque no momento em que eu for adensando bairros, por exemplo, naturalmente no planejamento, se eu adensar um bairro, eu gero um maior volume de resíduos. E cada vez mais os municípios terão mais cobertura de coleta seletiva, terão maior envolvimento em relação à geração de renda, e isso precisa estar diretamente configurado no plano diretor, né? Para o secretário de Meio Ambiente, os últimos anos foram de grandes avanços para a gestão de resíduos sólidos do município. A grande maioria dos municípios estão conseguindo se adequar primeiramente no sentido de não ter à disposição mais em lixões e, segundo, implementando coletas seletivas e trabalhos de reciclagem. Então são trabalhos que acontecem de forma gradativa e que melhoram a gestão dos resíduos. Após a coleta, os resíduos não permanecem em Passo Fundo. Um dos motivos é que o aterro do município está interditado. Outro motivo é a presença de diversas nascentes em nossa região. Para não causar maiores prejuízos ao meio ambiente, o lixo tem outro destino.
que muitas vezes se torna renda para as cidades mais próximas. Hoje o município não dispõe de um aterro que atenda às necessidades da produção de lixo da cidade. Algumas cidades menores, buscando também melhorar o seu incremento de renda, criaram esses aterros. Vitor Greff, então um pouco mais próximo, também viabiliza esse envio do lixo para lá. Porém, o grande desafio passa por cada vez mais a gente ouvir menos. O senhor separa, recicla? Não. Não. O senhor costuma separar? A minha esposa, sim. E mais. Eu gosto de selecionar. Organizar bem e guardar, que não fique aquele lixo espalhado. A gente separa o que é orgânico, a gente usa na horta e separa os outros e põe para o caminhão do lixo. Bom, Lu, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, é um prazer. É a primeira vez, né, Lu, que tu vens no Linha Aberta. Sim, primeira vez. Com um tema tão relevante. É verdade. A reportagem ajuda a ilustrar o quanto isso é importante para a gente, né? A gente costuma usar os utensílios, as embalagens e por fora, e depois isso desaparece da nossa casa, mas não desaparece do mundo, né? É verdade. Qual é o impacto disso na construção civil? Bom, a construção civil também é uma indústria que gera muitos resíduos, né? Então, assim, é uma das indústrias que mais gera resíduo. Esse também é um dos temas que a gente aborda dentro desse projeto que eu vim aqui falar hoje, né? Que é um projeto que está dentro do nosso mestrado, do mestrado e do doutorado, aqui da universidade, que é um mestrado em engenharia civil e ambiental, e por isso aborda também a indústria da construção civil. Então, uma das nossas preocupações são os resíduos sólidos urbanos e os resíduos das indústrias, entre elas a construção civil. Se a gente pensa um pouquinho que o mundo vai crescendo, vai sendo povoado, a vida se moderniza, a necessidade de novas construções existem, quer dizer, nós nunca vamos parar de construir coisas. Exatamente. Né? Mas, consequentemente, também nunca vamos parar de produzir esses resíduos, ou precisamos encontrar formas de impactar menos, né, com essa produção. E dentro da construção civil, hoje, a gente tem estudos que, tanto relacionados a gerenciar os resíduos da construção, né, como condicionar eles melhor e o que fazer com eles, como aproveitar esses resíduos dentro do próprio canteiro, né? Então, como gerar menos resíduos também. Então, tem vários estudos e os alunos, hoje, os próprios engenheiros civis hoje, eles já estudam formas de reduzir a geração, de aproveitar o resíduo dentro do próprio canteiro. Uma vez eu assisti um vídeo na internet, um vídeo até que tem muita visualização, chamado The History of Stuffs, a história das coisas, né? Isso. E aí nesse vídeo ela diz uma coisa, a apresentadora diz uma coisa que me marcou muito, né? Que ela diz assim, não é só a gente reciclar o lixo, é a gente produzir menos lixo, né? Só que a gente tem uma impressão, quando a gente fala em construção sustentável, que isso significa, nesse momento ainda, um processo mais caro. É verdade? Na verdade, quando a gente fala em sustentabilidade, hoje ela está muito atrelada ainda às questões mais caras, né? Não só a construção. Se a gente for pensar, orgânicos. Exato, se a gente for pensar, papel reciclado é mais caro, né? Assim, a energia, né? A questão das lâmpadas LED, né? Então, hoje a gente já está trocando todas as lâmpadas pela LED, né? Só que a gente tem que avaliar outras questões que estão por trás disso, né? O ciclo de vida dos produtos, quanto ele vai durar, quanto que eu vou economizar ao longo do tempo. A relação custo-benefício. A relação custo-benefício, né? Então, a gente está falando de construção civil, né? Mas esse projeto de gestão sustentável, ele é um projeto muito amplo, que ele olha não só um setor, mas ele olha a cidade como um todo, né? Então, ele tem foco nas indústrias, tem foco na vida urbana, né? Então, nas cidades, como melhorar a vida das cidades em termos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, e também as universidades. Então, acho que a gente teria esses 3 principais objetos de estudo, né? E aí, quando eu falo da cidade, abre um leque imenso, porque aí a gente estuda resíduos, a gente estuda mobilidade urbana, a gente estuda planejamento urbano, que entra a questão das praças,
né? A gente tem visto muito aqui em Passo Fundo essa melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque arborizou mais, melhorou a qualidade das praças, né? As pessoas têm para onde ir no final de semana. Agora, eu te ouvindo falar, eu me lembro de outros professores que participaram de outras universidades abertas, que de alguma forma já traziam alguns elementos ligados a isso que tu está citando, né? Inclusive professores da engenharia. Então, eu me lembro agora, só para refrescar a memória do nosso telespectador, né? De um programa que a gente fez, de um projeto de pesquisa que transforma o pó das pedras, da exploração das pedras em material para fazer uma espécie de concreto ou uma espécie de piso. Tá. Me lembro do trabalho da professora Ivaniza com as árvores na cidade. Isso. Me lembro do professor Marcos Frandoloso com a questão das construções na universidade e de aspectos de sustentabilidade. Claro, inclusive esse projeto do Marcos, de eficiência energética dos prédios, é um projeto que se enquadra dentro do nosso. Por quê? Porque esse nosso é um projeto guarda-chuva, né? Como ele é um projeto que está dentro do mestrado e do doutorado, ele é um projeto onde as dissertações se encaixam. Então, eu tenho vários alunos e vários professores envolvidos no projeto. E ali saem, então, uma enormidade de temas e de estudos, e de estudos com focos diferentes. Que podem embasar novas práticas, a gente quer acreditar, A maioria deles, sim. Né? Então, a maioria deles tem resultados bem práticos, assim. É muito interessante, bem propositivos. Exato. Luciana, nesse momento de todas essas pesquisas, esses trabalhos de dissertação, né, de tese de doutorado, que saem a partir dessa temática de uma gestão sustentável na construção civil, nas cidades, né? Quais os aspectos que mais te chamam a atenção? Quais desses resultados ou desses caminhos, né, pelos quais o projeto passou que tem um destaque, que vão dizer, são as meninas dos teus olhos, e por quê, né? Por que isso te chama tanto a atenção? Bom, o que eu acho, assim, até eu estava assistindo agora o vídeo e pensando nessa questão que para mim é muito forte, é como a gente, independente do que a gente for propor de prática ou de mudança, a gente tem que pensar no comportamento das pessoas, né? Então, como a questão ali dos resíduos. Eu tenho hoje uma coleta seletiva de resíduos na cidade, né? Mas se as pessoas não fizerem a segregação em casa, não vai funcionar, né? Então, hoje a gente trabalha muito com a educação ambiental. E aí é interessante falar isso porque eu sou engenheira civil, a maioria dos meus alunos lá dentro são engenheiros ambientais, civis, outras engenharias, e a gente foca muito na questão da educação, né? Então, do comportamento, porque por mais que a gente traga lá benchmarkings, que a gente chama, porque as pesquisas, a maioria são baseadas nisso, em melhores práticas. Como é que eu me aproprio de exemplos do que já estão fazendo em outros locais, né? Então, por exemplo, mobilidade urbana. Como é que eu posso melhorar as questões de mobilidade aqui em Passo Fundo, em Porto Alegre, em Santa Maria, que são cidades que a gente trabalha, né? A partir do que se faz em cidades modelos hoje no mundo, né? Claro, dadas as suas devidas proporções e particularidades, sempre pensando nisso. Mas eu não consigo trazer as coisas se eu não pensar em mudança de comportamento das pessoas, entende? Então, não adianta, se a gente já nasce de um jeito, se a gente já pensa de uma forma, né? Então, comportamento é fundamental. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas antes conheça as experiências da Amanda. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em engenharia que faz parte do projeto. Eu decidi fazer parte desse projeto de pesquisa, principalmente porque eu sinto que fazer pesquisa é algo importante para quem deseja seguir na carreira acadêmica, que é o meu caso. Porque a pesquisa ela nos ajuda a sempre buscar novos conhecimentos, novas respostas para dúvidas que nós temos, para dúvidas que a comunidade tem, para problemas que existem atualmente. E a pesquisa faz a gente querer sair da zona de conforto, de onde a gente está atualmente, e buscar soluções para problemas que existem.
Então eu acho que esse é um dos principais motivos que me fazem buscar a pesquisa e poder amanhã ou depois levar essa experiência para a sala de aula, para os alunos. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O projeto de pesquisa de hoje é o Gestão Sustentável de Projetos, que busca solucionar problemas de sustentabilidade em processos produtivos. Ele faz parte do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade de Passo Fundo. Continua aqui comigo, no estúdio, a professora doutora coordenadora do projeto, Luciana Londeiro Brandlin. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, você fica sabendo como fazer a sua parte para garantir uma cidade mais sustentável, separando corretamente o lixo da sua casa. Quatro a cada 10 brasileiros não separam o lixo orgânico do reciclável, totalizando 39% da população. E você, costuma separar o lixo em casa? Que tal começar? O primeiro passo é pensar sobre o que está consumindo e reduzir quantidades. Para a separação correta, você pode utilizar 2 lixeiras em casa, identificadas por cor. Remédios vencidos devem ser descartados em farmácias ou postos de saúde. Procure em sua cidade quais os pontos que recebem óleo usado, lâmpadas quebradas, pilhas e objetos eletrônicos, que não devem ser descartados no lixo comum. Além disso, o lixo orgânico pode virar adubo de alta qualidade. Bom, Lu, essas dicas todas sempre para nos lembrar, né, a necessidade de não só reciclar, mas preservar o que nós temos. Inclusive, eu fiquei sabendo que ontem, eu acho, o dia completou o dia em que todos os resíduos que nós poderíamos consumir em 2018 foram consumidos até a metade do ano, que foi até ontem. Os recursos renováveis. Os renováveis. Tudo que nós podíamos consumir de recursos renováveis durante 2018, nós consumimos em 6 meses. Ou seja, o que vai acontecer conosco nos próximos 6 meses, né? Na verdade, até existe um site que a gente pode consultar que é a pegada ecológica do planeta. Se a gente observar, assim, todo mundo gera uma pegada ecológica, né? Então, assim, tudo que... Uma marca. Exato, né? Então, tudo que você consome, você deixa uma pegada. Então, existe uma biocapacidade do planeta e uma pegada ecológica. Hoje, a nossa pegada ecológica é muito maior do que a biocapacidade que existe no planeta. O que acontece? O Brasil ainda não extrapolou a biocapacidade dele. Porque ele é muito rico naturalmente. Porque ele é muito rico. De riquezas naturais. Só que existem países que já ultrapassaram. Então, nessa compensação, tipo os Estados Unidos, já ultrapassou muito mais. Né? Então, nessa compensação, a terra em si já está consumindo mais recursos do que ela tem. Eu já começo a ficar preocupada numa teoria até conspiratória, né? Porque quando grandes países já estouraram a sua cota de consumo, eles começam a vir buscar aonde tem, né? E aí coloca a nossa biodiversidade em risco também, né? Agora, o que coloca muito a nossa biodiversidade em riscos também somos nós mesmos, né? Entende? Pelo mau uso que a gente tem muitos faz, países desenvolvidos que estão numa situação ruim, se a gente olhar a pegada ecológica, mas eles já se deram conta que tem que cuidar disso. A Alemanha é um deles. A Alemanha é um deles. Isso, porque tu me disseste que tu foi para lá, eu fui pra né? lá. E que agora tem mais 3 alunos que já foram depois que tu voltou. Tem 3 alunos Conta nossos. um pouquinho para nós essa experiência. Tá. Eu fiz meu pós-doutorado na Alemanha, fiquei 1 ano lá em 2014, e isso possibilitou com que a gente conseguisse trazer o meu orientador de lá para o Brasil. Então ele fez um projeto aqui com a Universidade de Passo Fundo e isso foi um dos subprojetos desse que a gente está conversando Ligados aqui. a essa área. Ligados a esse.
E aí, em parceria, a gente desenvolveu esse projeto que envolveu várias dissertações. Isso possibilitou que 3 alunos já fossem para lá. Agora, um dos alunos é a Amanda, que está indo... foi essa que deu o depoimento, exato. Está indo para a Alemanha ficar 1 ano. Né? Isso é importante a gente falar, porque são oportunidades que vão acontecendo para os alunos, né? E de aprender, né? Com outros países que, nesse sentido, já avançaram muito. Então a gente troca muita experiência, né? Tu me disseste que tinha algumas dissertações ou teses. E aí várias dissertações saíram desse projeto. O projeto se chamava Pré-requisitos para a sustentabilidade dos municípios do Rio Grande do Sul. Gerou um livro, né? Ele envolveu várias dissertações e ele tinha 5 eixos, 4 ou 5 eixos. Mobilidade urbana, planejamento urbano, educação para a sustentabilidade, resíduos e... Não, acho que eram esses 4. Esses 4 eixos, Luciana, eles aparecem, por exemplo, nos planos estratégicos dos municípios? Os municípios, quando os senhores se planejam, eles têm ciência e clareza da necessidade de atender o aspecto da sustentabilidade nesses 4 eixos? De certa forma, sim, porque todos eles, os municípios têm que pensar sobre isso, né? Claro que tem alguns estão mais preparados para pensar essas questões. Exato, né? Os seus secretários, o seu poder municipal está mais preparado para pensar essas questões, outros estão menos preparados, né? Mas todos eles têm que pensar isso. Teria um conjunto de exemplos de práticas de sustentabilidade no que tange infraestrutura, que seriam coisas simples de serem feitas e que não são feitas pelos municípios? Tem muitas coisas. Como, por exemplo, algumas? Poderíamos citar algumas? Podemos. Em que área, por exemplo? Uma área que seja muito próxima ao nosso cotidiano. Por exemplo, bom, é que a gente vê muita coisa sendo feita aqui em Passo Fundo, né? Então, que é a coleta seletiva, por exemplo. Então tu tem as lixeiras, né? Mas a questão da mobilidade urbana, né? Tu facilitar melhor as pessoas usarem ciclovias, né? Ao invés de pegar o seu carro todo dia e todo mundo com o seu carro para a rua. Né? Tu facilitar o transporte... Que não seja, né, tipo, tu ir a pé ou tu ir de bicicleta. Então, a gente está vendo que hoje a cidade está se trabalhando melhor essas questões. Há um tempo atrás tu não tinha isso, né? Então, agora eu fico pensando que quando tu cresce sem planejamento de uma forma muito desordenada... É mais difícil depois fazer o trajeto contrário, né? Em prol da sustentabilidade e, por exemplo, de uma melhor mobilidade, quando tu já está com um centro da cidade ainda muito sobrecarregado, que não tem mais muitas vias para te abrir, né? É verdade. Como soluciona isso? Na verdade, essa é uma pergunta que a gente deixa em aberto, né? Porque é uma questão de cada município, né? Então, assim, ó, e é o grande problema que a gente tem, porque hoje a urbanização é uma situação real das cidades, né? Então, as pessoas vêm morar nas cidades, você tem alta densidade urbana, né? E você tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? E essa questão mais da construção civil mesmo, né? Hoje, na nossa cidade, por exemplo, a gente tem um avanço até assustador, assim, quando tu olha, se formou um corredor de vento e uma sombra que tu não sabe de onde vem e tu se dá por conta que foram os prédios que foram levantados, né? E aí já existem práticas na nossa cidade hoje de redução de resíduos e de reaproveitamento de resíduos dentro desse movimento de construção civil enlouquecedor? Existe. Eu diria assim, ó, existem boas construtoras aqui que estão bastante preocupadas com isso. E eu acho que eu sou muito positiva, sabe? Quando a gente inclusive fez algumas pesquisas sobre a sustentabilidade na construção civil, que é mais do que só olhar a questão ambiental, mas olhar também como as empresas estão se posicionando socialmente e economicamente. A viabilidade econômica também. Os 3 pontos, né? E aí você vê que tem empresas que estão preocupadas também, não só com o aspecto ambiental, que daí é importante, é a gestão do resíduo, é a eficiência energética dos seus prédios, né? Então tentar
fazer prédios mais econômicos, com aproveitamento de água, água da chuva, né? Então, já fazendo mais eficientes suas edificações, mas também empresas voltadas à questão social, melhorando a questão do seu bairro, né? Melhorando o relacionamento com seus funcionários. Então, a gente tem bons exemplos, assim, né, de algumas empresas. Já existe uma preocupação que está no mercado, não é só uma preocupação da academia. Não, não é. Mesmo em cidades pequenas como a nossa. Mesmo em cidades pequenas. Porque o setor tem que se ligar nessas questões também. Sim. Bom, Luciana, agora nós vamos ouvir a Vanessa, que também é doutoranda do programa de pós-graduação em engenharia, e ela vai contar pra gente suas motivações para participar do projeto. O envolvimento com a pesquisa, ele também nos abre os olhos para a realidade da comunidade, nos dá a oportunidade de contribuir com essa realidade, de melhorar essa realidade e nos faz querer cada vez mais um saber, um conhecimento que faz com que a gente se mova ao mesmo tempo. Então, a pesquisa ela não é estática, ela é feita de descobertas e conhecimentos que hoje são válidos e que talvez daqui a um tempo eles possam ser repensados e reformulados e readaptados para as diferentes realidades que a gente vai ter. Bom, Lu, nosso programa infelizmente terminou, embora o assunto seja super interessante e pertinente, mas nós podemos voltar em outra oportunidade e eu quero te agradecer muitíssimo a presença. Também queria agradecer muito, né, e deixar um convite, né, para todas as pessoas que possam se interessar pela nossa temática, né, futuros alunos, futuros pesquisadores, se quem quiser mais informações que podem nos procurar. Ok. Obrigada. Bom, e você pode assistir as nossas reportagens no site nextjor.com.br e os programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!